A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Geni Janovski, sou do sudoeste do Paraná. Eu abri este canal recentemente, este é o segundo vídeo, seria o terceiro, mas o primeiro vídeo eu acabei excluindo. E estou aqui para conversar com os irmãos a respeito de ontem. Eu tive um desabafo, né? Ali eu fiz um desabafo de muita tristeza, né? Muita tristeza no coração por congregar bastante tempo numa igreja e acabar tendo que sair. Contra a vontade, né? Não tinha vontade de sair, não. Muitas vezes, se fosse olhar para os maus testemunhos, eu teria saído há muito tempo antes, ou até no início eu nem teria entrado. Mas eu creio que em todas as igrejas são assim, porque todos reclamam. Eu vejo reclamação de muitas pessoas e conversando com alguns irmãos, né? Alguns apoiando, outros já não apoiando porque não aceitam, né, que a gente saia, porque acha que a gente vai trazer escândalo para a igreja, mas se tiver dentro da igreja não está fazendo escândalo, né? Pode fazer o que for que não está escandalizando, não é escândalo, né? Então eu acho muito triste isso, muito triste mesmo, porque escândalo pior é você escandalizar o teu irmão, é você humilhar o teu irmão, é você pisar no seu irmão, né? Eu estou mostrando as minhas plantas, ontem eu mostrei em vasinhos diferentes, né? Esses vasinhos aqui eu fiz, eles são de concreto, de cimento, né? Argamassa. E eu fiz faz bastante tempo já, tá trincado, né? Meu vasinho quebrou aqui, trincou aqui, brincou, mas é assim mesmo, né? Eu gosto muito de plantas, e eu vou mostrando as minhas plantas para os irmãos. A igreja, né, que a gente estava ali, ainda hoje uma irmã me mandou mensagem de apoio, falando para mim que ela gostava muito de ir na igreja quando eu estava ali, que ela sentava perto de mim para me ouvir a orar, né? A irmã Santina, eu quero mandar um abraço para a irmã Santina, para me ouvir orar, porque ela aprendia a orar comigo. Ela dizia que eu até falei para ela, irmã, tenho vergonha de ouvir isso, né? Porque a gente é tão pequeno e tão falho. Mas ela disse, mas é isso mesmo, um aprende com o outro. Eu também aprendi, né? Eu também aprendi. Eu não me sinto ser exemplo para ninguém. Não me sinto ser exemplo para ninguém. Eu me acho tão pequena, tão falha, sabe? Tão pequena, tão falha, que muitas vezes eu me pego com muita tristeza, sabe? Muita tristeza, muitas vezes decepção comigo mesma, né? Decepção, porque às vezes a gente até se culpa, né, por muitas coisas que tá acontecendo, mas muitas vezes a gente percebe também que não tinha como ser diferente, né? O meu esposo também tá muito escandalizado. A gente ouvia ali as pessoas falando, né? A gente sempre acompanhou também o programa de rádio da igreja, programa de rádio da igreja. Então, é muita coisa acontecendo, muito escândalo acontecendo na vida, né, das pessoas, as más escolhas para colocar a liderança na igreja, para colocar uma pessoa para fazer um programa de rádio, uma pessoa que não sabe se expressar até mesmo, falar palavras torpes no programa de rádio, né? O meu esposo se escandalizou, isso tem um tempo já. Muito, a gente não perdia programa de rádio da igreja e aconteceu isso. A gente também fazia programa de rádio aqui na nossa cidade, né? Nós fazíamos um programa de rádio ali e foi tirado o programa de rádio. Foi tirado o programa de rádio. Eu não vou comentar aqui a respeito de por que foi tirado, né? Ou até posso comentar, né? A irmã financeira dizia que a igreja não tinha condições de pagar, mas a igreja tinha condições de pagar. A igreja estava pagando, né, o programa de rádio, e quando o dono do rádio ali ofereceu, era somente meia hora de programa, ele ofereceu mais meia hora por um valor bem menor, e porque teve uma outra congregação, uma outra igreja, na verdade, que tinha desistiu de fazer o programa, tinha então sobrado ali uma meia hora, né, no horário da programação, e ele ofereceu para a gente fazer mais meia hora para completar uma hora por um valor menor.
Então foi conversado com as pessoas, os líderes da igreja junto com a pessoa que é financeira, né? Não aceitou, e a gente foi e conversou com o rapaz lá, diretor da rádio, se a gente podia nós pagar do nosso bolso, porque assim daí assim eles aceitavam, né? Se a gente pagasse do nosso bolso aquela meia hora de diferença do programa, daí a gente podia pegar. Então o meu marido pegou e conversou com ele, falou: você continua com esse desconto se nós pagar por nossa conta essa meia hora por fora, pra gente aumentar o programa, o horário do programa da igreja? Ele falou que sim. Então o programa da igreja foi aumentado, mais meia hora, completando uma hora de programa. E a gente ia lá e fazia o programa porque eles pediam, porque ficava difícil para eles virem fazer o programa, que era longe, né? Quando a irmã falou que não podia mais fazer o programa, às vezes vai dizer assim, não, às vezes as pessoas vão pensar assim, não, esse canal é para fazer fofoca, né? Esse canal não é só para fazer fofoca, que a gente tá assim, perplexo, porque além de tudo, ainda a gente ouve assim, as pessoas ficam falando: a irmã e o irmão saiu da igreja, a irmã e o irmão estão desviados. A irmã e o irmão não estão desviados, sabe? O desviado é aquele que deixou dos caminhos do Senhor. Nós não deixamos os caminhos do Senhor. Nós vamos continuar buscando a Deus, tá? Nós vamos continuar buscando a Deus. Eu vou achar uma igreja para mim congregar. Eu não vou ficar uma pessoa assim, desigrejada, né? Que nem eu já falei em um dos vídeos. Eu não vou ficar parada, não. Eu não vou deixar de servir a Deus pro mundo, eu não vou voltar, não, sabe? Então, mas teve muitas dessas decepções. Então, e a gente acabou ainda com todas as decepções que nós passamos. Não foi ainda por isso que a gente saiu da igreja, mas foi porque quiseram que a gente saísse, né? Por conta do comércio que a gente abriu. E até no vídeo passado, quem não viu, veja lá que eu expliquei a respeito do comércio, porque que vieram falar para nós que para nós continuar sendo membros da igreja, a gente tinha até mesmo que fechar o nosso comércio, né? Então isso é bem complicado mesmo, bem complicado. Eu me decepcionei muito desde o começo, não é de hoje que eu me decepciono, e todas as decepções que eu passei, eu não saí da igreja, não saí. Sempre lutei, sempre estive ali para contribuir, para ajudar, né? E ajudando, porque muitas vezes a gente foi ajudado sim, não fomos ajudados financeiramente nunca, nunca. Os irmãos da igreja nunca nos ajudaram financeiramente, nunca, porque não precisamos. Muitas vezes até precisamos, só que a gente prefere ficar sem do que tá comentando que você precisa, entende? Mas sempre fomos de trabalhar, sempre fomos de buscar, sabe? E hoje a gente tá aqui, não estamos congregando na igreja, mas vamos buscar uma igreja pra gente não deixar de servir a Deus. Não vamos deixar de servir a Deus. Só que muitas coisas têm que ser ditas, muitas coisas, quando colocam ali, por exemplo, uma pessoa que é um novo convertido na frente de um trabalho, e esse novo convertido, ele não sabe falar, mas ele chega ali e ao invés de trazer as pessoas para dentro da igreja, ele vai tirando as almas, né? Vai tirando, porque colocou na frente do trabalho, ele pensa que ele tá podendo, né? Pensa que tá podendo, pensa que pode estar ofendendo as pessoas, como essa irmã ainda hoje falou que o rapaz que foi posto como pastor na congregação que ela tava, ele chegou de mandar uma das irmãs calar a boca, né? Cala a boca. Ele pegava ela na porta da casa dela para levar ela para a igreja, porque ela estava morando no interior, e ele ia para a igreja, passava na frente da casa dela, pegava ela, ele via, ele conversava com ela assuntos, outros assuntos dentro do carro, mas quando chegava dentro da igreja, ele apontava, ele chamava, falava o nome da pessoa, ele xingava a pessoa em cima do altar, mas lá, enquanto estava no particular, ele não falava, né? Então isso é muito decepcionante. Isso foi muito decepcionante, e hoje a gente tá aqui, você tá falando só porque te tiraram da igreja. Não, isso já tá entalado há muito tempo. Isso já tá entalado há muito tempo. O meu esposo já tinha, antes disso, o meu esposo já tinha parado de ir na igreja por causa das decepções, sabe? Palavras torpes no programa de rádio lá da sede, não daqui da congregação, sabe?
Então, é complicado mesmo. É muito triste mesmo que a gente está passando. Até ontem eu falei que a gente precisava de oração. É verdade, a gente precisa mesmo de oração. Eu mesma peço que todos que ouvem, né, os nossos relatos, que orem por nós para Deus nos dar força, para Deus nos dar graça, para Deus nos dar direção, sabe? Porque a gente quer uma direção para congregar, para não ficar fora de uma igreja, ficar fora. Muitas pessoas falam que está fora do sistema, né? Que a igreja é um sistema que ninguém precisa buscar Deus na igreja. Eu não entendo assim. Não sei se a minha mente ainda é pequena, né? Mas eu não entendo assim. Eu não me sinto bem se eu não estou numa igreja congregando, né? Nessa igreja eu fiquei congregando desde que eu me converti. Desde a minha conversão, eu congrego nesta igreja. Sempre foi decepcionante. Muitos obreiros que a gente via ali, pastores sérios que vinham para cuidar da igreja, que a igreja, né, ali a igreja enviava pastores ali, vinha de fora, pastores, chegava ali, certos obreiros que queriam mandar na igreja, se sentiam donos da igreja, se levantavam contra os pastores sérios ali e ficavam dando luta para os pastores e querendo que a gente apoiasse, a gente não apoiava, né? Muitas vezes porque a gente não apoiou, e ainda que a gente era novo convertido, mas Deus deu o livramento para a gente não se escandalizar naquele tempo e não voltar para o mundo, porque recém a gente tinha ido para a igreja, recente a gente tinha se convertido. Deus sabia que a gente precisava, né, estar ali na igreja, então Deus não permitia naquele tempo a gente se escandalizar e sair da igreja. E mesmo assim, com todos os escândalos, nós não saímos da igreja, mas nós somos obrigados a parar de congregar. Parar de congregar. E sempre quando a gente chega na igreja, uma ou outra pessoa que vai pregar, ele já vai lá falar a respeito de... Já vai falar ali a respeito de... Não da palavra, né? Não prega a palavra, mas vai falar sobre o assunto que é da vida da gente, né? Vai falar da vida da gente, no caso. O assunto da gente, do problema que a gente está passando. Em vez de pregar a palavra, porque a palavra, ela alimenta a nossa alma. Ela nos enche, ela alimenta a nossa alma, deixa a nossa alma saciada, nos enche da graça do Senhor. A palavra é tão maravilhosa, porque a palavra de Deus, muitos, né, falam que a Bíblia, ela é antiga, que ela deveria de ser atualizada. Não deve ser atualizada, porque a Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva. Ela fala conosco em todos os momentos, ela alimenta a nossa alma. Até nos dias de hoje, a nossa alma, quando está fraca, o nosso corpo também se debilita. E quando nós enchemos a nossa alma da graça, da misericórdia do Senhor, através da palavra do Senhor, através do jejum, através da oração, né? Ali Deus nos abençoa, e Deus abençoa as nossas vidas, nos dando saúde, né? Porque é uma alma ferida, uma alma que não está sendo alimentada, o corpo também se debilita. O corpo também se debilita. Eu já passei por isso, eu sei disso, sabe? Eu sei disso. Então, neste momento, eu tô sim precisando de oração. Eu tô sim precisando de oração. Eu tô sim precisando de ajuda, né? E eu acho que se alguém me apontar nesse momento, porque já me apontaram bastante, né? Já me apontaram bastante. Se alguém nesse momento me apontar, não sei como vai ser, né? Não sei. Então, eu peço a todos que compartilhe e que venha nos ajudar, né? Venha nos ajudar, venha orar por nós, compartilhe, envia nosso vídeo, envia o nosso vídeo para os irmãos que sabem que podem nos ajudar, que sabem que podem estar orando pela gente. Curta o vídeo, compartilha, que esse canal venha ser uma bênção e que a gente possa ser abençoado, e que as pessoas também possam ver esse momento que nós estamos passando de tristeza, de luta, de tribulação, mas que venha servir de exemplo para que outras pessoas não passem por isso, porque eu não desejo para ninguém. Não desejo para ninguém mesmo, sabe? Não desejo para ninguém o que a gente passa. As afrontas, apontando o dedo na gente, né? Eu não desejo, não. Não desejo. Então, quando os diz que me disse de dentro da igreja, a gente nunca
nunca deu ouvidos para essas coisas, mas nesse momento, então, foi extrapolado mesmo, né? Foi extrapolado. As coisas foram para um patamar assim muito além, entende? Então, curta o vídeo, compartilha, se inscrevam nesse canal e que esse canal seja de bênção, seja de vitória. Eu creio sim que Deus vai me dar bênção, vai me dar vitória para que eu possa pregar, até mesmo louvar ao Senhor aqui com os irmãos, que eu possa trazer a palavra, porque eu fui obreira na igreja sim, bastante tempo, eu ajudava a cuidar da igreja sim, sabe? Não só em cima do púlpito pregando a palavra, mas também abrindo a igreja, limpando a igreja, né? Ajudando os pastores, que a gente sempre ajudou, a gente nunca falou que não, né? Mesmo a gente vendo os maus testemunhos, a gente ajudou. Então, eu creio, né? Eu creio que a gente vai ser levantado, que essa fase venha passar. Em nome de Jesus.